Fala, meus amados! Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 20. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20. Um devocional de ontem. Nós falamos sobre uma história que está neste mesmo capítulo. Nós meditamos do versículo 1 até o versículo 6, uma história de cura e com lições muito ricas, não é mesmo? Quem estava aqui ontem no devocional já foi ministrado pela palavra do Senhor. Você está chegando aqui agora, todos os devocionais ficam salvos, inclusive ontem eu coloquei no meu Instagram um stories, né, uma celebração de que nós alcançamos a marca de 250 devocionais neste ano, todos os dias, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Eu sou muito grato por cada um que dedica alguns minutos do dia para conversar sobre a palavra de Deus aqui nesse nosso canal e por muitos testemunhos que eu vi, li ou escutei nesse ano. Eu tenho o mau costume, digamos assim, coloco entre aspas, né, de não publicar tantos testemunhos, até por ser histórias de outras pessoas, né? Eu busco sempre preservar a privacidade, mas eu glorifico muito a Deus por tantas coisas que Deus tem feito através de uma situação muito simples, que é abrir a Bíblia pela manhã e conversar sobre o texto bíblico em breves minutos aqui. Você também tem sido abençoado pelos devocionais? Comenta aqui se é uma bênção para você e eu já te convido a deixar um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas, abençoe mais vidas. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos. Gente, Mateus capítulo 3, a partir do versículo versículo 20, eu tenho uma meditação muito simples para conversar com vocês aqui. Esse texto falou muito comigo e eu acredito que muitas pessoas precisam refletir sobre as lições dessa passagem também. Olha só, Marcos capítulo 3, versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Agora versículo 21, olha que interessante aqui. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. Gente, eu vou repetir porque essa parte é chocante. Talvez você não percebeu a profundidade do que está aqui. Quando os seus familiares, ou seja, os familiares de Jesus ouviram isso, ouviram que Jesus estava numa casa, que uma multidão queria vê-lo, que ele não conseguia nem comer direito em paz de tanta gente que queria tocá-lo, queria estar perto dele. Quando esses familiares ouviram isso, eles saíram para apoderar-se de Jesus, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Peço desculpas pela tosse. Gente, olha que interessante. No capítulo 3 de Marcos, versículo 20, no início desse capítulo, nós falamos no devocional de ontem uma cura que Jesus faz na sinagoga e aquilo desperta a fúria dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei. Então, ao passo que Jesus aumentava a sua fama e a sua popularidade positivamente, digamos assim, afinal de contas, uma grande multidão queria estar próxima de Jesus para experimentar os milagres de Jesus. Jesus também ia começando a colecionar inimigos, pessoas que lhe queriam mal. Agora, é muito curioso que no versículo 21, os familiares de Jesus recebem a notícia da fama que Jesus está fazendo, da publicidade que Jesus está tendo, do desejo que as pessoas estão tendo de correr atrás de Jesus, a ponto de não deixá-lo nem comer em paz. E esses familiares correm para se apoderar de Jesus e falavam assim, ó, ele está fora de si. Quem são esses familiares de Jesus? Aqueles que viram Jesus crescer, que passaram uma vida inteira com Jesus. Se você for estudar teologicamente, se aprofundar um pouco nos textos bíblicos, você vai perceber que tem irmãos de Jesus que só se convertem, só reconhecem ele como Messias depois que ele ressuscita.
Interessante isso. Acho que Jesus nasce, ele cresce, ele se desenvolve ali, ele começa um ministério que se torna muito famoso em toda a nação, até fora de Israel. Nós temos episódios onde Jesus está envolvido. E ainda assim haviam irmãos de sangue de Jesus que não acreditavam que ele era o Messias. E aí, ao mesmo passo, no verso 22, a Bíblia fala que os mestres da lei acusavam Jesus de estar endemoniado, acusavam Jesus de ter um pacto com o capeta. Ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Ou seja, ele tem um pacto com o capeta, ele tem um acordo com o capeta para expulsar esses demônios e conseguir fama. O que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje, isso é muito importante, é a seguinte pergunta: qual é a voz que mais tem autoridade sobre nós? Nós temos aqui, gente, dois tipos de vozes que estão dentro de qualquer pessoa, de mim, de você, de qualquer pessoa. Dois tipos de vozes que exercem muita influência. Primeiro, os mestres da lei, que eram pessoas de grande influência social daquela época, eram a elite religiosa de Israel daquela época. Então, todos nós temos sobre nós mesmos uma percepção que passa pela sociedade ao nosso redor. Se você ouviu muito que você é bonito, é bonita, isso tende a te dar uma autoestima muito grande. Se você escutou muito que você não é tão bonito, não é tão bonita, o tipo de olhar que você recebe também vai modular o olhar que você tem sobre si mesmo. O feedback que você tem no teu emprego, no teu hobby, no esporte que você pratica, entre os amigos, esse feedback vai também alimentar o tipo de identidade, o tipo de visão que você tem sobre si mesmo. É muito forte, não podemos subestimar o poder da coletividade, o poder da sociedade, de dizer quem nós somos. O segundo tipo aqui é a própria família de Jesus, aqueles que convivem conosco, aqueles que têm uma ligação afetiva conosco. E essas pessoas, elas possuem, digamos assim, a chave do nosso coração. Então, quando elas falam sobre nós, é como se elas dessem flechadas de dentro para fora. É por isso que uma palavra de um familiar seu pesa muito mais para você do que a fala de um desconhecido. Seja essa fala positiva ou negativa. Há pessoas que trilham toda uma vida, toda uma carreira, buscando a aprovação dos seus pais. Um exemplo muito famoso é a do basquetebolista Michael Jordan, considerado o maior de todos os tempos no basquete, um dos maiores atletas de todos os tempos. Olha que interessante. Michael Jordan, ele perdeu o pai dele quando ele estava no auge da carreira dele, né? Inclusive, para quem tem curiosidade, o Michael, no auge da carreira de basquete dele, já era um superstar mundial e ele abandona o basquete, ele vai jogar beisebol, né? E depois ele volta para o basquete e tudo aquilo está envolvido na morte do pai dele. E ele conta que ele só queria jogar basquete e ser o melhor do basquete para receber o amor do pai dele. Porque quando ele era pequeno, o pai dele dava mais atenção para o irmão dele. O irmão dele tinha uma performance esportiva, atlética melhor, e aí recebia mais atenção do pai. Isso levou esse cara a se dedicar num nível fora da humanidade, muito acima da média, para se aperfeiçoar, porque no final das contas ele queria a aprovação do pai dele. Olha que interessante isso. Estou trazendo um exemplo público, mas se eu pudesse contar da minha vida ou saber da sua vida, facilmente nós perceberíamos atitudes, decisões, palavras, sentimentos, direções que nós tomamos buscando a aprovação de quem nós levamos em conta, seja do pai, da mãe, do cônjuge, de algum amigo em especial, do filho, né? A família ela tem muita voz sobre quem nós somos. Agora, existe uma voz que vai além disso. É a voz de Deus. E essa voz, ela é perfeita. Eu quero imaginar você agora na pele de Jesus, recebendo uma pressão social violentíssima, recebendo uma pressão familiar violentíssima. E os comentários que vinham dos mestres da lei, que vinham da própria família de Jesus, eram comentários negativos, eram comentários depreciativos.
Perceba, gente, versículo 21, a própria família de Jesus está dizendo, ele está fora de si. Olha, esse cara tá maluco. Vamos pegar esse cara aí porque ele está muito louco. Ele está fora de si, ele está delirando. Pessoas que conheciam e conviviam com Jesus, mas não tinham ainda tido a revelação de que ele era o Filho de Deus. Gente, isso é tão importante na nossa vida porque nós, sempre, não é uma situação ou outra, sempre, nós vamos lidar com um conflito de vozes em nosso coração. De um lado, a voz de Deus. Do outro lado, qualquer outra voz que muitas vezes se opõe à voz de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa nem responder no chat, nem nos comentários, mas pense no que eu vou te perguntar. Alguma vez você já deixou de fazer a vontade de Deus pela pressão de alguém? Pela vergonha social? Por medo ou receio de desagradar alguém que você conhece? Com certeza absoluta, se você for honesto e humilde para reconhecer, em algum momento isso já aconteceu com você. Isso é muito humano, isso é muito esperado da nossa fraqueza humana. Então, o que é que nós temos que fazer para fortalecer isso? O que é que Jesus fazia? Jesus estava em constante contato com o Pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo um ser eterno, mesmo conhecendo o Pai em profundidade, Jesus gastava muito tempo em oração. Essa é uma das maiores argumentações que eu uso quando eu vou ensinar sobre oração. Se Jesus orava, quem somos nós para vivermos uma vida sem oração? E quantas vezes nós negligenciamos esse lugar de oração, esse relacionamento de oração, sem perceber o dano que isso causa? Quando nós deixamos de orar, aos poucos o nosso coração vai perdendo a sensibilidade da voz de Deus sobre nós. E essa voz, ela nos encoraja no momento mais difícil. Essa voz, ela nos dá suporte nas dificuldades da vida. Essa voz, ela nos dá direções quando nós precisamos tomar decisões. E nós precisamos estar constantemente expostos a essa voz. Agora, Tiago, orar não é falar com Deus? Nem sempre. Orar é conversar. E uma conversa que tem duas vias, tem dois lados. Assim como num diálogo, oração não é monólogo, oração é diálogo. No monólogo, só uma pessoa fala. Os devocionais aqui são monólogos. Muitas pessoas estão assistindo, mas apenas eu estou falando. Se bem que vocês podem falar no escrito, né? Mas a transmissão em vídeo aqui eu faço sozinho, é um monólogo. Mas um diálogo é diferente, porque no diálogo um fala e ouve, o outro ouve e fala também. E a oração é um diálogo, e tem um detalhe muito importante da oração que nos passa despercebidos. Quantas vezes nós investimos o tempo de oração apenas em falar com Deus e não tiramos um tempo para ouvir a voz de Deus? Você já experimentou ficar por alguns minutos, por alguns momentos em silêncio na presença de Deus, apenas refletindo e esperando ouvir a voz de Deus? Fica ali em silêncio, ouvindo uma canção, ouvindo o canto dos pássaros, ou em silêncio completo, mas buscando entender e ouvir algumas coisas que Deus tem para falar conosco. É o que eu sempre digo, seria uma tolice você pagar o melhor psicólogo do mundo, chegar lá, falar tudo, na hora do psicólogo te responder, te dar uma sugestão, te dar uma direção, você vai embora. Você ia desperdiçar a sessão de terapia. É claro que desabafar já é terapêutico, mas é mais importante ainda ouvir o especialista e ter uma visão macro, uma visão de fora de alguém que está habilitado a te ajudar. Assim também somos nós com Deus. Então a primeira coisa que guardava a identidade de Jesus, a convicção de Jesus, era que ele estava constantemente em oração. Então, constantemente ele era fortalecido diante dessa identidade, de modo que quando ele é confrontado em sua identidade, ele está firme. O maior exemplo disso é a passagem da tentação de Jesus. A tentação de Jesus merece aqui um devocional específico só para essa história, né? Ela é muito profunda. Mas
Nas 3 vezes em que o texto bíblico relata a tentação de Satanás para Jesus, é sempre Satanás dizendo assim, ó, se tu és o Filho de Deus. Satanás coloca um ponto de interrogação na identidade de Jesus. E quantas vezes nós encontramos pontos de interrogação na nossa identidade, pontos de interrogação sobre quem nós somos durante a nossa jornada de vida? Muitas vezes nós já encontramos e muitas vezes ainda iremos encontrar. E observe que todas as vezes que Jesus vai combater esse questionamento de Satanás, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, Jesus combate com a segunda arma que eu quero trazer aqui, a palavra de Deus. Jesus não apenas orava bastante, mas ele conhecia bastante a palavra de Deus. Ele memorizava, não uma memorização no sentido de ter gravado na mente, mas de ter guardado no coração. Entende? Quantos versículos? Meu Deus, isso é muito forte. Quantos versículos você tem gravado na mente, mas não tem guardado no coração? Né? Tem gente que sabe recitar o Salmo 23 de cor salteado. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele recita o Salmo inteiro. Mas será que você vive como uma ovelha do bom pastor? Há quem saiba recitar o Salmo 91 inteiro, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Mas será que você vive como alguém que de fato habita no esconderijo do Altíssimo? Jesus não tinha apenas um set de versículos na mente guardados. Ele tinha a palavra no seu coração. E ele vivia conforme a palavra de Deus. Quando você vive conforme a palavra de Deus, a identidade que a palavra te dá, a identidade que a palavra te supre, a identidade que a palavra te entrega, ela te guarda de todas as outras vozes que questionam o amor de Deus no seu coração. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Isso é muito importante. Se Jesus precisava disso para estar firme contra as vozes contrárias na vida dele, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para achar que podemos viver sem essa base fundamental. Quero te trazer essa reflexão e quero orar junto contigo nesse momento para que essa palavra fique no seu coração. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço por essa reflexão, te agradeço por esse despertar em forma de palavra, Pai. Eu oro para que o Teu Santo Espírito sopre agora em cada coração dos que assistiram esse devocional. A profunda necessidade de ter uma vida de oração, de ter uma vida dedicada na palavra, de ter um mergulho verdadeiro em Ti, Senhor. Não queremos ser apenas filhos nominais de Deus. Não queremos ter um reconhecimento social de que fazemos parte de uma religião, mas queremos de fato mergulhar profundamente em quem Tu és, porque é o Senhor que diz quem nós somos. Enquanto o mundo tem gritos de vozes para distorcer a nossa identidade, e muitas vezes até aqueles que nos amam, sinceramente, tem também palavras que distorcem a nossa identidade. Nós queremos declarar, Senhor, que tudo o que temos, tudo o que somos e para onde vamos, tudo procede de Ti. E em Ti nós encontraremos essa resposta todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Que o Senhor Deus abençoe grandemente a sua vida. Te peço para que você deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre como essa palavra falou ao teu coração. Deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre no Instagram também, tbatista8. Você me encontra lá, tem muito conteúdo bom para você ser edificado também lá. Estamos juntos sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.